Hoje, século XXI, as igrejas, a partir das suas cúpulas, em qualquer sítio, desde o Vaticano a cada diocese territorial, a cada paróquia, estão todas a fazer, nas chamadas liturgias, tudo ao contrário do que aqui Jesus diz. Do que, portanto, indica este princípio fundamental da constituição política do reino, o reinado de Deus. Pois, se de constituição política se trata, já nem sequer é de religião. Ir pela via religiosa já é a via da idolatria. É desviar-se do caminho do reino, reinado de Deus, que é política. Não o poder político, mas política praticada pelos povos, por todos os seres humanos. O ser humano só o é plenamente quando chega a essa dimensão ativa. É político em prática. É um praticante político. Não poder. O poder é o assassínio da política praticada. E hoje o que temos é só poder político. Não temos nenhuma política praticada. Porque aqueles e aquelas que se reclamam ainda de Jesus, se calhar de um Jesus mais mítico do que deste Jesus, de que testemunham estes 4 evangelhos de uma forma tão radical, então, e radical ainda hoje, se devidamente atualizadas as palavras para este século XXI. Essas que deviam ser as grandes, essas e esses que deviam ser os grandes praticantes políticos, na pelgada, na persecução de Jesus, o carpinteiro camponês de Nazaré, que depois se revela bem assim, nessa dimensão, durante aquele curto tempo de missão na Galileia e que culminou na Judeia, onde o mataram. É um praticante político. Ele é a política praticada nos antípodas do poder, e por isso o poder o matará. Porque o poder nunca suporta, o poder político não suporta a política praticada. E aqueles e aquelas que se dizem ainda de Jesus, mas depois pelos frutos que se conhece se são ou não de Jesus, temos que concluir que não são de um Jesus mítico, talvez, de um mítico Jesus Cristo, mas de Jesus, este, testemunhado aqui pelas comunidades que escrevem estes 4 evangelhos, que a própria Igreja conserva, mas que não sabe interpretar, não sabe escutar, muito menos praticar. Ela faz tudo ao contrário. Ela é o que aqui se diz para não ser. Essas celebrações todas, e então quando saem para fora dos templos, ainda pior, vão para as avenidas e para as praças, com transmissões em direto pelas televisões todas para vários países do mundo. Estão a fazer exatamente o que aqui, o oposto do que aqui Jesus diz. Jesus diz para não serem assim, e eles são assim. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das esquinas, ou nos cantos das ruas, cantos ou esquinas, para serem vistos. E é isto que fazem. Aquelas missas todas, aquelas celebrações pontificais, do Papa em Roma, com os cardeais, tudo transmitido em direto para o mundo, não é exatamente o oposto do que aqui se diz. Portanto, não realizam o que Jesus diz aqui para não se realizar nunca.
E é o que gostam mais de fazer. Parece que nós nunca escutámos Jesus. Até porque temos connosco estas 4 narrativas, estes 4 relatos, que são os Evangelhos, que dizemos até canónicos em igreja, canónicos, quer dizer, que são a nossa referência para as nossas práticas eclesiais. Afinal, fazemos o contrário. Ou fazemos exatamente o que aqui se diz para não fazer. Como é? E as populações alinham assim, claro, na sua ignorância bíblico-teológica, no seu crasso subdesenvolvimento bíblico-teológico, porque também convém que elas estejam assim, subdesenvolvidas bíblica e teologicamente, para nunca levantarem, nunca terem voz nem vez, nunca dizerem isso não está certo, estás a mentir, sois hipócritas, e baterem com a porta, deixarem de lá ir e passarem apenas a congregar-se onde entenderem, 2 ou 3 em nome de Jesus, que a igreja verdadeira começa por aí. O que vai além disso já é idolatria, a religião idolatria, e começa a ser germen de poder, de hierarquia e, portanto, de perversão. Fazem as igrejas as suas culpas tudo o que aqui Jesus diz para não se fazer. Também rezam de pé diante para serem vistos pelos homens. Nas sinagogas agora não há, mas entre os chamados cristãos e também os católicos, não há as sinagogas, que ainda continuam só para os judeus, mas estão os templos a fazer de sinagoga. E há as praças das grandes cidades, às avenidas das grandes cidades. E agora cada vez mais começa a estar na moda juntar multidões nas avenidas, e lá vai o bispo presidir, com televisões a transmitir, para serem vistos. Isso não é orar. Isso é hipocrisia. E, portanto, é diminuir em humano quem entra nisso, quem promove isso e quem participa nisso. Sai menos humano no fim de tudo isso. Está menos humano. Está mais descriado do ponto de vista humano, na sua dimensão humana. Está mais fanatizado, está mais hipócrita, está mais fingido, está mais beato. Não está humano. E vejam o que diz Jesus. Diz o que não se deve fazer e a seguir indica, dá alternativa do que é que se deveria fazer dentro da mesma linguagem da época. Tu, porém, já não é vós, é tu. Porque responsabiliza cada qual. Quando é multidões, vós, multidões, aquilo vale tudo. Ninguém se assume individualmente, não há sujeitos, há rebanho manipulado, puramente manipulado. Fujam de tudo isso. Os grandes santuários é tudo manipulação de multidões. Fujam daí. Nunca saem de lá mais humanos, saem mais desgraçados, mais diminuídos, mais humilhados, até fisicamente feridos, a precisar de tratamentos nos hospitais ou nos postos de enfermagem. Só podemos andar a servir, a cultuar o Deus ídolo, a mentira institucionalizada, que é fonte de hipocrisia e de poder opressor. Todo poder é opressor. Mas feito em nome de Deus, lhe é pior. Mais perverso é. Já prosseguiremos.